Olá, meu nome é Osíris Silva. Nós estamos falando sobre empreendimentos e como nós podemos colocar esse empreendimento num cenário qualquer de um país, de uma sociedade, de uma região, de uma cidade e assim por diante. E muitas vezes nós ficamos buscando caminhos. E isso é um trabalho do líder principal da equipe, é de achar novos caminhos. E o líder se torna cada vez mais importante, sobretudo nos momentos de dificuldades. E nesses momentos de dificuldades, a inovação pode funcionar. Eu cito sempre que uma inovação nunca é uma inovação, são muitas inovações e a inovação tem que ser praticamente permanente. E dessa forma, nós muitas vezes temos que nos espelhar em determinados exemplos. Não como uma certa coisa foi executada acompanhando ipsis literis, quer dizer, de uma forma como se fosse acontecer de novo, porque eu volto a insistir, como tenho insistido sempre, que a diversidade é a característica típica de cada empreendimento. Mas os exemplos funcionam muito. Eu tenho citado várias vezes, onde ando, talvez a personalidade hoje mais significativa do mundo moderno foi o criador da Apple, o Steve Jobs. Ele nasceu nos Estados Unidos, mudou-se para a Califórnia, porque ele disse que na Califórnia ele bastava ter uma ideia, a Califórnia fazia o resto, quer dizer, toda a sociedade apoiando. Mas, sem dúvida nenhuma, o Steve Jobs é um belo exemplo, porque ele criou a Apple. Num certo momento, por desavenças dos sócios, ele foi colocado fora da Apple. Mais tarde, ele foi chamado de novo e, através de inovação, ele fez a Apple hoje, no dia que nós estamos fazendo essa apresentação para vocês. A Apple é a companhia mais valiosa do mundo, por força dessa capacidade dele de superar essas dificuldades todas, as dificuldades que ele enfrentou, fazendo produtos que hoje mudaram nossas vidas e influenciaram enormemente a sociedade. Conversando com Steve Jobs, as pessoas trocaram muitas ideias nas entrevistas que ele fazia. Ele sempre falava que se mirava em exemplos de pessoas que tinham provocado diferenças. Não quer dizer com isso que ele tenha seguido passo a passo de soluções do passado, porque as inovações, em geral, têm caminhos correspondentes que nós podemos chamar de caminhos inovadores. E é nessa direção que nós temos que pensar. Exemplos de pessoas de sucesso podem nos motivar a caminhar para frente. É evidente que nós não vamos procurar exemplos onde o sucesso não tenha uma certa repercussão, não teve um certo resultado. Uma vez que os empreendimentos, de modo geral, têm que trabalhar na direção de produzir diferenças. E essas diferenças normalmente são as que pesam muito mais no sucesso de um empreendimento ou no fracasso de outros. E as diferenças têm que ser absolutamente positivas. Dessa forma, eu diria que é necessário que nós olhemos em volta. Se eu pegar o meu exemplo pessoal na área de aviação, eu estudei muito a história da construção de aviões no Brasil depois de Santos Dumont. E imaginava que, depois de Santos Dumont, que o Brasil pudesse se tornar um campeão produtor de aviões. Isso não aconteceu. Passaram-se muitos anos antes que se pudesse lançar uma fabricação industrial de aviões no Brasil como nós temos hoje. E por que se passaram tantos anos? Porque nós, olhando os exemplos do passado, nós estamos vendo que as pessoas do passado estavam fazendo aviões muito similares aos aviões feitos pelos melhores concorrentes mundiais. E vendo esses exemplos, nós vimos um caminho que não deveria ser percorrido. Devia ser um
Nós devíamos tentar encontrar um produto que nós fabricássemos que não estivesse no alvo dos concorrentes mundiais. Às vezes as pessoas podem pensar, puxa, mas isso é uma proposição difícil. Realmente, pode ser uma proposição difícil, mas não impossível. Então nós temos que caminhar pelo terreno das possibilidades e fazer com que as coisas possam acontecer. Mas, sem dúvida nenhuma, nós não podemos enfrentar desânimo em relação ao que está acontecendo. Exemplos tem muitos. Nós olhamos para países de sucesso no mundo, mas nós notamos que esses países de sucesso, nenhum deles acompanhou a mesma trilha de um outro. De modo que é necessário que nós pensemos em soluções, muitas vezes, que se apliquem à nossa sociedade e que possam ser razoavelmente aceitos. E esses exemplos nos ajudam a pensar, mas não quer dizer que nós possamos acompanhá-los para e passo como eles aconteceram, porque, novamente, sempre insistindo na direção da diversificação, não temos duas soluções que sejam iguais. De modo que, em cada momento que você caminhe, pode encontrar exemplos. E vai ter muita gente procurando você com exemplos de pessoas de sucesso, que muitas vezes nós admiramos, mas nós sabemos que se nós tentarmos acompanhar para e passo, isso acaba não acontecendo. Nós temos que usar a palavra inovação, que muita gente usa como um ponto de partida. Ela não é um ponto de partida. A palavra inovação tem que ser aplicada no dia a dia de cada empreendimento para que nós tenhamos certeza que aquelas soluções que podem aparecer aparentemente inovadoras para terceiros, que ela precisa ser tomada como quase uma prática diária, porque certos exemplos que ocorrem no mercado mundial ou internacional não podem ser simplesmente transpostos para aquilo que nós estamos fazendo. Basicamente, finalizando, eu diria sucesso. O sucesso é de criar valor para a sociedade, é na direção de fazer produtos que sejam demandados, é fazer uns produtos diferenciados que tenham vantagens competitivas num rol de parâmetros extremamente elevados, mas que nós possamos chegar à sociedade com um produto que possa ser requerido, desejado e utilizado no processo também de criar valor para outros empreendedores que possam nos suceder.